Você já teve curiosidade em saber como é uma sessão com um psicólogo? Ou melhor, você está tentando convencer alguém a procurar ajuda, mas a pessoa não aceita? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. Olá pessoal, meu nome é Luan Carvalho, eu sou neuropsicólogo pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e terapeuta cognitivo-comportamental pelo Beck Institute, na Filadélfia. Quando procurar um psicólogo? Bom, você pode tornar a sua vida melhor quando você decidir. A terapia é um espaço seguro, onde você vai conversar com um profissional tecnicamente habilitado para te ajudar. E esse tipo de ajuda, ele pode variar ao longo de toda a vida. Você pode superar com a terapia uma dificuldade de relacionamento, uma ansiedade, depressão, ou não necessariamente superar um transtorno. Você pode procurar a terapia antes mesmo que o problema tome conta da sua vida. A gente é muito acostumado a procurar ajuda quando a bomba explodiu, né? Quando os problemas já estão assim incontroláveis, quando você está realmente muito mal lá no fundo do poço. Mas acredite, nenhum fundo do poço é tão fundo que não possa ficar mais fundo. Às vezes, na tentativa de superar um problema, a gente pode ir cavando e tornando o nosso problema ainda maior. Então, você pode procurar ajuda profissional quando você decidir que a sua vida pode ficar melhor. Em termos práticos, a terapia ela então vai te ajudar a aprender a lidar com as emoções, ao invés de necessariamente você se sentir melhor. Em algumas sessões, eu vou ser totalmente honesto aqui com vocês. A terapia não é necessariamente uma coisa agradável. E esse é um dos motivos que algumas pessoas ficam resistentes. Nossa, mas eu vou lá, eu vou me abrir, eu vou falar dos meus maiores medos, eu não quero lidar com isso. Deixa eu jogar videogame, comer, tomar uns remédios, ingerir bebida alcoólica, mas essa é a diferença de ir para a terapia. Lá, por mais que você se depare com seus maiores medos, você vai estar seguro, vai ter uma pessoa ali do seu lado segurando na sua mão para te ajudar a lidar com eles, ao invés de você fugir deles. Como eu disse, o tratamento ele pode ser ajustado conforme a sua necessidade, o acompanhamento ele é feito muitas vezes semanalmente, mas vai depender da sua necessidade. Alguns pacientes no começo fazem as sessões 2 vezes por semana, quando o assunto é muito urgente, ele precisa resolver aquele problema, mas no finalzinho a gente vai tendo sessões a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para ir fazendo esse desligamento aos poucos. Se você já teve a experiência de passar por um psicólogo, passar por uma psicóloga que te ajudou, compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa que está passando por um momento onde parece que nada tem mais sentido e que o problema dela nunca ninguém vai conseguir resolver. No momento em que nós estamos sofrendo, a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes não são bons conselheiros. As ideias que passam dentro da gente é que é melhor desistir, de que não vai adiantar. E muitas vezes você olha para o lado, tenta desabafar com um amigo, tenta conversar com um familiar e as pessoas falam: não se sinta assim, seja grato, bola para frente. Tem muitas pessoas piores do que você. Como se, dando conselho, a gente conseguisse uma efetividade, né? Eu costumo brincar que não basta querer ajudar, tem que saber como ajudar. Você pode procurar ajuda com um amigo, com um colega. Esse amigo ou esse colega pode te dar conselhos tentando te ajudar, mas isso não significa que você está recebendo uma boa ajuda. Então, na dúvida, procura um profissional, porque nunca é tarde para se sentir com uma vida valiosa, ok? Uma questão que aparece com muita frequência é assim: que tipo de terapeuta mais funcionaria para mim? E a resposta é: depende da sua necessidade. Acho que tem algumas
características que você pode ficar atento ou atenta para encontrar um terapeuta que você se identifique. A primeira questão é, ele é especialista? Ele tem experiência na sua demanda? Então, por exemplo, se você tem níveis elevados de ansiedade ou dificuldades de relacionamento, é importante que você procure ajuda de alguém que seja especialista nessa área. Afinal, quando você está com uma dificuldade no olho, você procura o quê? Um oftalmologista. Você não procura um ortopedista, certo? Em saúde mental, a mesma coisa. Procure alguém que seja especialista naquela área. Você pode perguntar por indicações de outras pessoas que já fazem terapia. Você pode pesquisar na internet qual é a linha de trabalho daquele terapeuta. E, inclusive, você pode procurar alguém que você se identifique. É muito comum, por exemplo, que o Luan atenda outros homens, porque muitas vezes homens podem se sentir mais confortáveis de dividir dificuldades, questões de intimidade com outro homem. Mas vamos supor que você prefira uma mulher, ou alguém mais jovem, ou alguém mais velho, ou negro, ou LGBT. O importante é você se sentir confortável. Poxa, Luan, mas eu já fiz terapia antes, a pessoa me deixava lá falando sozinho. Se você já tem essa experiência prévia e de repente não foi tão agradável, se dê a oportunidade de uma segunda chance. Talvez você não tenha encontrado a pessoa ideal. Se num casamento a gente separa, às vezes a gente acha que é uma boa pessoa e não funcionou muito bem aquela relação, com um terapeuta não é diferente. Então, se você tem essa experiência e não foi tão interessante, procura. Talvez você consiga se sentir à vontade. É importante lembrar também que a terapia não tem uma regra em um número limite de sessões. Tome muito cuidado com quem te promete resultados muito categóricos rapidamente. Provavelmente esse não é um bom profissional, ok? Quando a gente vai avaliar ali uma pessoa, como que a gente pode definir se esse profissional é bom ou não? Você pode olhar na própria internet qual é a formação dessa pessoa. Se ela tem experiência, onde ela se formou, quanto tempo, se ela já atendeu outras pessoas com aquela dificuldade. É muito comum que as pessoas procurem nas redes sociais a referência desse terapeuta. Se você prefere alguém mais reservado, isso pode ser um bom sinal. Por exemplo, eu fiz os 5 anos da faculdade de psicologia, mais 2 anos de especialização em neuropsicologia, mais a formação em terapia cognitivo-comportamental, mais a minha certificação internacional lá nos Estados Unidos. Então, o profissional que está ali te ouvindo, reservando horário para te ajudar, não vai falar qualquer coisa. É alguém habilitado, que estudou, se preparou tecnicamente para tornar a sua vida uma vida mais valiosa, ok? Meu nome é Luan Carvalho, eu sigo acreditando que ações diferentes podem gerar resultados diferentes. Me conta aqui o que você gostaria de saber mais. Eu vou deixar aqui no link a descrição de um vídeo que eu explico o papel da avaliação neuropsicológica, que isso também é importante, isso pode te ajudar a encontrar o melhor profissional para você, ok? A gente se vê na próxima. Tchau!